Salgado, que quem fala é o Darkstream, episódio de Ark Lost. E bom, galera, hoje nós iremos dar um passeio no gelo, que eu pretendo encontrar um lobinho lá para domesticar. Faz um tempinho que eu acabei vendo muitos lobos na borda do gelo, então isso facilita bastante atrair e domesticar. Infelizmente, o lobo nós não temos a mesma função que nós tínhamos antigamente para equipar capacete, para utilizar ele como tanque ou como combatente, porém, nós temos ainda o modo farejar e também o modo de matilha, que me interessa muito. Infelizmente, está spawnando muito Megalodonte aqui. Antigamente isso não acontecia, ou eu não percebia, mas o Ictiosauro está passando um pouco de perrengue aqui. O Ictiosauro já quase morreu aqui uma vez, eu tive que proteger ele, mas eu vou deixar ele aí por enquanto. Como eu tenho apenas um Acryopod, isso dificulta um pouco proteger ele, tá? Então acho que vou ter que colocar espinho ali. Já estou fazendo aqui mais algumas kibbles superiores, que é a kibble que o lobo gosta, tá? 6 ovos de agentáveis, sendo um deles fertilizados, e tem ali apenas 6 carnes secas. Eu só tenho 6 carnes secas, tá? Eu não tenho mais, eu tenho que esperar um tempinho. Eu vou até que colocar mais uma geladeira de madeira lá no segundo andar, ou no primeiro andar da base, para eu conseguir fazer um pouco mais carne seca. Eu vou ter que domesticar um lobo, porque nós temos aí várias notas que mudaram de lugar, ou no caso, retornaram para o seu local de origem, que eu não sei a localização, então o lobo me ajudar nesse quesito. E também nós temos o buff de matilha aí do lobo, que pode ser utilizado em casal ou em trio, tá? E dito isso, eu quero domesticar hoje um casal para conseguir ativar o buff de matilha, que é o que realmente me interessa, porque o lobo é muito forte, mesmo sem o capacete, podendo ser equipado. Vamos começar a pegar aqui os materiais que eu preciso para fazer a domesticação. Como eu não tenho tanto dardo assim, eu vou levar a besta, porque caso precise eu pego e faço algumas flechas tranquilizantes. Até mesmo a Argentavis consegue matar algumas criaturas e pegar flechas tranquilizantes nos corpos, tá? Então, nem sempre preciso fazer. Eu não sei se eu tenho um pouco mais de narcótico aqui, mas eu acho que eu não tenho. Vou ter que pegar um pouquinho aqui, ó, antes que grafite tudo. E como funciona esse buff de matilha? O buff de matilha, resumidamente, funciona para ativar em casal ou em trio. É por esse motivo que eu vou domesticar um casal hoje. Cadê a boleadeira? Aqui, ó. Sempre o que vai ativar o buff será o alfa, que é o que terá um nível mais alto. Então eu vou esperar que as kibbles acabarem de cozinhar, vai demorar mais um pouquinho, e já volto. Pronto, kibble feita com sucesso, temos aqui ó 6 kibbles, tranquilamente, para domesticar vários lobos, inclusive se eu achar aí 3 lobos nível alto, vou domesticar os 3, porque assim já fica completinho a matilha, né? Quanto mais lobo, assim como o raptor, o buff fica um pouco mais forte, sendo no limite, se não me engano, 4 lobos. Deixa eu só guardar aqui o cogumelo e também aqui o limão, só para não estragar, né? Nós temos aqui a kibble, narcótico, dar tranquilizante, a besta. Eu posso pegar aí um pouco de flecha tranquilizante nos corpos com argentáveis, matando aí. Ou pegar a flecha normal também e depois ir lá e craftar a flecha tranquilizante, caso precise, mas eu acho que não precisa não. Vou tentar aplicar o máximo de headshot possível, utilizando a boleadeira que dura 30 segundos aí, prendendo o lobo. Então vou ter que separar ele da matilha, derrubar, quer dizer, prender na boleadeira e derrubar. Mesmo que eu vá domesticar o lobinho hoje, eu não vou abandonar a tigresa aqui, né? Porque eu vou utilizar ele provavelmente para fazer caverna. Como eu disse para vocês, o fato do lobo não equipar capacete, ele fica muito fraco. A vida dele, a questão de perder vida, não dele ser fraco para morder. Aqui na Ilha dos Herbívoros nós temos uma coisinha acontecendo que eu estou gostando bastante, que é o spawn de criaturas tech. Cara, tá muito alto o spawn de criatura tech, ó. Parasauro Tech, nós temos Stego Tech, inclusive isso é muito interessante, eu vou até ativar aqui para vocês verem qual o gênero, porque eu pretendo domesticar alguns Parasauros, que é o mais fácil de encontrar dos Tech que nós temos, eu pretendo domesticar alguns para eu começar a fazer aí uma farm de eletrônico, na verdade, tá? Tem até um ovinho aqui de Tech, ó, para quem nunca viu, isso aqui é um ovinho de Tech Parasauro. Eu não vou pegar agora não, porque eu não quero que ele fique bravo ou se assuste, então fique aí tranquilão. E a quantidade de tech, como eu disse para vocês, que tem aqui na área dos herbívoros é muito grande. Eu vou até mostrar isso para vocês aqui. Como eu vim dizendo, eu vou continuar utilizando o tigre para fazer cavernas, pelo fato do tigre poder equipar cela. E com isso eu tenho a possibilidade de encontrar alguma cela aí para me craftar em um airdrop, uma BP e tudo mais. Aquele strike, né? É bem strike mesmo. Ah, vai apelar? Calma aí. Pega aí. Mas enfim. Os lobos eu vou utilizar eles frequentemente para me farmar algum recurso aqui fora, já que eu posso utilizar 2, 3, 4 lobos aí com buff de matilha, é muito apelão, mesmo que a vida deles desça rapidamente, eu posso aumentar muito o dano aí, e principalmente para utilizar aí também o farejar do lobo. Como eu vim dizendo, nós temos várias notas aí que voltaram para o seu local de origem e que eu não sei a localização. Por exemplo, aquela do track que eu acabei encontrando no episódio passado,
lá nas profundezas do oceano, então isso é um pouco complicado. Nós temos aqui, ó, Stegotech, Parasaurotech, e a quantidade é absurda, olha só. Muito, muito mesmo, até porque eu estou frequentemente farmando aqui carne e couro nessa ilha. Então eu estou matando Stego, matando Parasauro, e aí como consequência tem a possibilidade de spawnar. Esse aqui, se eu não me engano, é nível alto, ó, esse aqui. Então nem vale a pena domesticar. Mas é um macho, né? É, esse aqui é um macho. Então depois eu vou matar aqui os estegos. Eu não vou matar agora, porque com esse tigre aqui, ó, ele não vai aguentar provavelmente enfrentar 3 estegos aí simultaneamente. Então eu vou ter que separar um estego por vez até eu conseguir eliminar. E como nós iremos partir pro gelo hoje, eu não tenho a roupinha de neve ainda, eu vou ter que fazer aquela porçãozinha que, se eu não me engano, é a curry fria. Então vamos colocar todos os ingredientes que precisa colocar aqui na panela e confirmar se realmente é a curry fria, que protege um pouco mais, né, a isolação térmica, e eu já volto. E essa aqui é a receita, ó. Tá faltando apenas um pouquinho mais de fruta aqui azul. Acabei fazendo aqui apenas uma porção. Mas essa aqui é a receita que nós temos para curry fria. A curry fria tem a duração de 15 minutos. Ela aumenta um pouquinho a proteção contra o frio. E vamos lá. Como eu disse, pode encontrar vários lobos aí nas bordas do gelo. Porém, com a curry fria eu consigo entrar no gelo e ficar lá um bom tempo. Então eu posso entrar no gelo, encontrar uma matilha, separar um e domesticar. Nós estamos aqui na Ilha dos Herpeiros, vamos ter que andar praticamente todo o mapa até chegar lá no gelo, ó, muito longe, e vamos no meio do caminho pegando alguns airdrops. Tem um airdrop roxo ali na frente já, ó. Olha os raptores vindo aqui, ó. Esse airdrop roxo sempre cai nesse mesmo local. Pode ser roxo, pode ser qualquer cor, na verdade, né? Mas o spawn, né? A queda dele é sempre no mesmo lugar. Eu nunca dou sorte com airdrop nesse local aqui, tá? Nunca dou sorte. Eu quero ver se tem alguma chave. Porque até agora as chaves... Caramba, quase bati no bonde sem querer. Rápido, bateu agora. Bateu. As chaves diárias até hoje não caíram aqui ainda. Já faz bastante tempo. Um caminho seguro que nós temos para atravessar aqui, sem passar pelo pântano, entre algumas aspas, é passando pelo obelisco ali verde. E mesmo assim, passando pelo obelisco verde, lá na frente, perto da Redwood, também tem uma parte de pântano. Eu estou praticamente completando a roupa de guilha completa, só pegando airdrop. Nem estou fazendo ela, só pegando. Caramba, cara, quanta criatura tá spawnando aqui, ó. Chega a ser absurda a quantidade. Só espero que não spawne nenhuma aqui Rhinognathus. Essa aqui é a parte do pântano, que é praticamente solta, né? Uma parte descolada do pântano. Indo pela esquerdinha aqui tem um caminho de água, aqui ó, na esquerda, que vai levar diretamente para o pântano. Então aqui basicamente conecta com o pântano, mas indiretamente, vamos colocar assim. Aqui nós temos o airdrop amarelo, que é o melhor de todos que nós temos, que é o dourado, que pode vir celas, BPs e muito mais, então é o que realmente me interessa. E como eu estou com argentaves, ó, vou pegar aqui um pouco de seiva. A argentaves aguenta um pouco de peso, então eu vou aproveitar para levar um pouco de seiva. Essa aqui, a argentaves, é a verde. Pode abrir, não? BP. Chalicotéria. Essa argentaves aqui é a verde, que é a argentaves que eu estou upando Speed. Então essa aqui está com praticamente 115 de Speed, eu talvez já esteja com 115 de Speed. E a vermelha eu estou utilizando aí com um pouco de peso, tá? Para eu conseguir farmar. O ruim é locomover aqui agora, só é manusear a argentaves. E pronto. Tô produzindo até que muita seiva aqui, tá? Olha só, tem algumas flechas aqui já na argentaves, que eu quero ir matando algumas criaturas, então a flecha eu já peguei. Caso precise, eu transformo a flecha normal em flecha narcótica e finalizo a domesticação aí do lobo. Aqui, pelo que eu percebi, não spawnei nenhum castor ainda. Aqui, tá vendo? Ó? Aqui é spawn de castor, não tem nenhum ainda, só tem muito carnotauro por aqui. Acho que eu vou ter que eliminar os carnotauros para ver se os castores ficam vivos mais um tempo ou se eles spawnam. Porque tem bastante, ó, onde era para ter castor. Olha só, o primeiro titã que eu vejo aqui, ó, acabou de spawnar. Aqui é um local bem conhecido, né? Um spawn de titã aqui, basicamente. E já estamos aqui na divisa com o gelo, ó. O gelo é logo aqui à frente. Eu vou tomar aqui a poção. E vamos ver como é que vai ser. A minha roupa de metal... Oxi... O Ketzel tá no chão, assim, de boa. Vai levantar voo não, filho? Ah, vai, o Raptor vai pegar ele, quer ver? Olha só, Raptor, como é que vai, ó. Uma presa dessa aí, né? Presa hipoteticamente fácil. Oxi, não levantou voo? Como assim, Ketzel?
É, e depois eu penso que eu já vi tudo nesse arco, né? Beleza, já vi tudo sim. Acho que o Raptor não tá conseguindo atacar, na verdade, ó. Enquanto o Quetzal anda, ele não tá conseguindo atacar. Agora conseguiu, ó. Caramba. Enfim, aqui já é o gelo, ó. E nós podemos agora começar a tomar a poção. Certamente, só por me aproximar aqui do gelo, já vou começar a tomar dano de frio. Então isso realmente é um problema. Eu vou ter que começar aqui já a procurar o lobo o mais rápido possível. Tem alguns ali à frente já. A poção, como eu disse pra vocês, dura 15 minutos, mas eu tô com frio já. Nível 20. Olha, o frio tá bem pouco. É um frio leve, como vocês podem ver ali, ó, no canto superior direito. É um frio leve, mas eu vou tomar aqui a poção já, porque eu pretendo entrar no gelo. Então a poção, olha só, dura 15 minutos no canto superior direito, como vocês podem ver. E ela ajuda um pouquinho aí a segurar a temperatura, né? Pra mim não ficar com tanto frio assim. Apesar que não vai evitar, mas vai segurar um pouco. Assim, talvez eu perca menos vida. Aqui no gelo também tem muito megatério, mas encontrar um nível alto vai ser um pouco complicado. Aqui no gelo nós temos um fator que atualmente dificultou encontrar algumas criaturas específicas. Já que nós temos agora o Tiranos e muito Carnotauro aqui no gelo, além de Carnotauro tem... Cara, hoje está sendo um dia bem inusitado, né? Eu entendi, Ark, eu entendi, mas não é o momento certo de encontrar com esse Titã agora não. Eu sei que você me conhece, mas calma aí. Recapitulando. Aqui no gelo nós temos agora vários spawns diferentes, tá? Edom, Megatério, Tiranos, Carnotauro. Então a quantidade de criaturas que spawnam aqui no gelo aumentou drasticamente. Isso aí vai reduzir, obviamente, o spawn de outras criaturas, como o lobo. Se não me engano também tem a Ovis que spawn aqui no gelo. Então a quantidade de spawn de criaturas foi reduzida, ou melhor dizendo, balanceada. Aqui tem um lobinho nível 85. O que eu vou fazer? Como eu encontrei ele aqui muito fácil, eu vou pegar ele assim e vou separar da equipe. Como vocês podem ver, ele é o alfa. Sempre que é o alfa, tem essa fumacinha vermelha em volta dele, vermelha com laranja. O que eu preciso fazer? Sempre que eu encontrar uma matilha, eu preciso apenas olhar qual é o alfa. Se o alfa for nível alto, tranquilo. Se o alfa for nível baixo, nem preciso olhar os outros. Por quê? Como eu disse para vocês que o alfa sempre é um nível mais alto, se o alfa for nível baixo, obviamente nessa equipe não vai ter ninguém que supere ele. Então sempre olhe primeiramente o nível do alfa. Se for nível interessante, pega, domestica ou separa. Vou recuperar aqui agora minha estamina, um pouco de vida e voltar pro jeito para tentar encontrar algo melhor ou até mesmo um macho para fazer par com essa fêmea aqui. Já faz um tempinho que eu estou aqui procurando um lobo e eu acabei encontrando coisa mais interessante do que isso, tá? Eu estou aqui diretamente aqui no gelo, ó, como vocês podem ver, e eu acabei encontrando um lobinho aqui em nível interessante, nível 95, é uma fêmea também, então eu vou priorizar domesticar essa fêmea aqui, ó. Nível 95 é um nível interessante já, tá? Olha só. Então nível 95 já é um nível interessante. Esse local é um local que não é difícil de pegar ela para domesticar. Aqui próximo não tem criaturas que podem arriscar a domesticação, então vou pegar aqui, ó. Até a cor interessante, branquinho com preto. E aqui na frente, ó, é um local que não é muito perigoso, ó, por que pareça. Apesar que é a base da montanha, aqui nós não temos muito risco. Então eu vou deixar o lobinho aqui no chão, jogar bolhadeiro e domesticar. É um local bem propício, na verdade. Agora, cadê ele? Pronto. Agora só vir aqui, ó, headshot, derrubar e domesticar. Inclusive, nós estamos aí em dia de evento, então a domesticação está com 2x, um pouco mais tranquilo, porque assim eu economizo Kibble, tá? Pronto, caiu aqui. Dá uma olhadinha aqui em volta, só para garantir que não tem nada, né? Porque aqui, ó, é um local seguro, mas pode ter raptor. Esse aqui é arbusto. Ali tem um Argentavis para me farmar um pouco de Prime. E vamos lá. Como eu vim dizendo para vocês, nós estamos hoje em dia de evento, então eu vou economizar um pouco de Kibble com isso. Isso aqui vai ser muito bom. Vou gastar aqui provavelmente no máximo 2 Kibbles e vou completar com um pouco de Prime. Não, vou colocar mais um pouco aqui no meu inventário. E vamos aproveitar que tem um Argentavis aqui próximo e matá-la. Aqui eu tenho carne só normal, né? É, carne só normal. Provavelmente esse lobo vai comer, sei lá, uma Kibble e algumas Primes, ou 2 Kibbles no máximo e algumas Primes. Eu não acho que vai passar muito disso, não. Seria interessante também se eu tivesse encontrado alguma Ovis no gelo. Eu dei uma olhadinha aqui e não encontrei nada, porque assim eu poderia economizar 100% das minhas Kibbles e utilizar apenas carne de cordeiro, né? Que é a How Much. Então eu poderia fazer isso, mas infelizmente eu não encontrei. A Ovis não é fácil de encontrar não, tá? É uma vez ou outra que você encontra, né? Uma ocasião. Porque mesmo que o spawn dela não seja difícil,
ela sempre morre. Ela nasce e já morre. Não tem como se defender, né? E no gelo tem muitas criaturas, em alguns locais que eles spawnam perto de obeliscos também tem muitas criaturas, então a Ovis, ela morre nem é pelo fato, ela é difícil de encontrar, nem é pelo fato de o spawn ser pouco, é porque ela morre. Caramba, raptor, quer roubar meu alimento? Isso que torna o fato de encontrar Ovis um pouco complicado, né? O local que ela nasce. Agora sim, com um pouco de Prime aqui, agora você vai colocar e esperar. Vai vir? Vai nada. Agora sim. Oxi! Domesticou aqui com apenas um Akibo. Calma aí, calma aí. Pega antes que ele come. Isso! Cara, isso aqui foi 100% de economia, tá? 100% de economia. Caramba, 142, nível 95 foi domesticado aqui, é uma fêmea. Os status dela é interessante, tá? 300 de dano, interessante pra um lobinho aí. Só a vida que vem um pouquinho baixa. Mas aqui vem interessantes status. Agora só domesticar um macho pra fazer um casal. Como eu disse pra vocês, eu posso ativar o buff de matilha com o casal ou com o trio, então eu acho que eu consigo fazer. Como está à noite, eu vou começar a perder muita vida, então eu vou ter que equipar aqui a tocha para aumentar um pouquinho a temperatura. A poção está ativa ainda, apesar que não está mostrando ali, a poção está ativa ainda. E agora só é me afastar aqui do gelo e esperar amanhecer. Cara, isso aqui foi uma surpresa, eu jurava que não seria com apenas um aqui. Bom, então se isso aqui vai ser muito econômico. Econômico e rápido ainda por cima. E finalmente amanheceu aqui, ó. Passei toda a noite aqui na caverna central, aqui em cima dela, esperando amanhecer, porque a temperatura aqui está um pouco mais estável, vamos colocar assim, apesar que ainda continua sendo próximo do gelo e em local montanhoso. Vamos testar aqui o lobinho para vocês verem, que faz muito tempo que eu não vejo lobo, cara. Olha só que interessante. Muito bonita a cor dela aqui, como vocês podem ver. Um lobinho padrãozão aqui. Eu vou até aumentar o gráfico daqui a pouco para vocês verem como é que é melhor essa pelagem. Mas é para vocês verem que mesmo no gráfico aqui baixo, né? A resolução está no máximo. O lobinho, como eu vim dizendo, ele não equipa capacete, ó. Eu vou até remover meu capacete para vocês verem que eu tentando equipar não dá certo, tá? Aquele espaço que tem ali é um espaço para skin, se eu não me engano. Eu vou até remover aqui, só para vocês verem isso mesmo. Esse fato infeliz. Isso aqui basicamente nerfou um pouco o lobo, ó, mas como vocês podem ver, eu não consigo equipar capacete porque nós não temos o slot para isso, infelizmente. O que eu pretendo upar nesse lobo? Como o melee dele é um melee interessante, por enquanto, eu quero upar mais ou menos uns 2k e meio, 3k aí de vida e o resto todo ele em melee. Ele não é para peso, ele não é para estamina, ele é apenas para melee e vida. Então eu vou testar ele aqui rapidamente só para vocês verem. Eu acho que aqui próximo nós não temos nenhuma notinha. A única notinha que eu tenho está ali atrás, ó. Mas o lobo, se eu não me engano, ele consegue rastrear notas até 40 metros de distância dele, algo do tipo. Mas olha só, estou um pouco longe da nota. E eu vou farejar aqui, calma aí, vou farejar aqui para vocês verem que ele não vai conseguir identificar onde está aí a notinha. O lobo é muito bom porque ele consegue mostrar aí, ó, barrinha de vida. Vermelha praticamente morrendo, cinza é o cadáver e amarelo metade da vida. Então o lobinho ele faz isso. A setinha que tá cinza ali, que é a setinha pra cima, é a setinha do buff de alfa. E o farejar, como eu disse aqui, ó, não vai pegar a notinha que está bem ali à frente, porque está muito longe, provavelmente. Já faz um bom tempo que eu estou aqui no gelo, e olha só que eu acabei encontrando. Um Carnotauro alfa novamente. Esse aqui é meu terceiro alfa que eu encontro nesse mapa. Eu já matei dois Carnotauros que eu encontrei, um perto do gelo também, e o outro... não me lembro onde foi. Ah, na Ilha dos Carnívoros. Nível interessante, ó. Dá pra pegar algumas ferramentas. E o que eu realmente quero é... eu quero o bracinho de Carnotauro e as ferramentas que nós podemos ganhar matando ele. Sem contar que eu posso também upar meu Tibi matando criaturas alfas. Então isso é bem interessante. No futuro eu volto aqui para me utilizar aí a besta com flechas para matar ele. Porque meu lobo não aguenta matar ele, muito menos a Argentavis. Tá de brincadeira, né? Calma aí. Nossa, que lindo. Esse aqui é fácil de matar, ó, só que mesmo assim o lobo não aguenta ainda, tá? Meu lobo é muito fraco, acabou de nascer praticamente, né? Acabou de ser domesticado. Então ele não vai aguentar fazer isso, não. Esse localzinho aqui é um local que, né? Hoje, várias lembranças. Titano, cachoeira. Bora lá. Ainda falta encontrar aqui um macho.
Olha só o Baryonyx aqui, ó. Tem até um peixe ali, um golfinho flutuando. Novidade não é, né? E estamos aqui na frente da Caverna Rara do Gelo. Olha só como ela está agora, bem branquinha, praticamente invisível aqui perante ao gelo. E não é difícil encontrar lobo, tá? Sempre tem aqui matilhas com 3, 4 lobos aqui tranquilamente. Mas como eu disse pra vocês, basta olhar aqui qual é o líder do bando. Se o líder for nível baixo, os outros também serão níveis baixos. Infelizmente, não encontrei nada por aqui. Já rodei toda essa parte do gelo. Eu não pretendo ir naquela parte pro fundo do gelo, porque pra mim ir e voltar vai levar muito tempo e eu posso morrer nesse meu percurso. Não, isso aqui é mais um alfa? Não é possível que isso aqui seja mais um alfa, não. Mas tá muito grande pra ser... Isso aqui é mais um alfa. É um carnotauro muito grande pra ser normal, ó. Mais um alfa. Meu Deus, 3 alfas, cara. Um Rex não aparece, né? Um Rex não aparece. Cara, mais um Quetzal aqui do nada, ó. O spawn tá bom, hein? O spawn tá ótimo, pelo visto. E a parte engraçada é que, normalmente, no antigo Ark, o Quetzal... Achei que era uma Alves, mas a Alves não corre tão rápido assim. O Quetzal, normalmente, no antigo Ark, ele spawnava no chão também, mas ele spawnava e logo em sequência já levantava voo. Então ele não ficava praticamente nem um segundo no chão. Esse aqui ele tá andando de boaça. Esse aqui é o mesmo, né? Que levantou voo? É. Ele simplesmente spawna, fica andando de boa aí. E é isso. Vida que segue. Acabei de encontrar aqui, é um macho nível 95 também. Foi o nível mais alto que eu encontrei até agora. E eu vou tentar levar ele. Caramba, levar ele pra fora do gelo. Vocês podem ver que tem vários empecilhos. E qual é o problema? O problema é que ele acabou de ativar aqui o buff de matilha. O buff de matilha torna ele um monstro. O dano dele, ó. Eita, a estamina acabando. O dano dele com o buff de matilha ativo é avassalador. Então simplesmente ele pode drenar aqui a minha vida e me matar antes de eu conseguir levar ele pra fora do gelo. Não sei porquê, foi bem complicado encontrar esse aqui, tá? O nível mais alto que eu encontrei aqui até agora foi nível 95. Eu não precisei matar os lobos, por quê? Eu fui um pouco sujo, na verdade. Basicamente, eu chegava perto da matilha, atraía ele para algum Eutiranos, para um Carnotauro, e eles mesmos brigavam e se matavam. Então eu nem precisei perder tempo matando lobo. Eu não fiz isso porque minha Gentavos não causa tanto dano assim, tá? Então ficar matando um lobo por um é perder tempo. Então basicamente eu atraía os lobos para algum conflito, deixava lá eles brigando e ia embora. Eu tinha 100% de certeza que eles iam morrer. Nível baixo sempre morre. Mano, até o Mamute matou o lobo. Lobo nível 35, 45, 20, o Mamute faz a festa. Principalmente porque o Mamute tem um buff também, né? Ele ativa lá. Então, em casal, em equipe, ele faz a festa. É o lobo marrom, não é esse, não. Tem que recuperar a vida aqui um pouquinho. Esse local aqui não é um local muito longe da borda, não, tá? É por isso que eu vim aqui. Como eu disse pra vocês, eu não pretendia me aprofundar muito no gelo. E eu realmente não fiz isso. É aquele ali, é o marrom. Foi? Foi. Olha, eu preciso levar ele pra aquele local ali, ó. Eu não posso ficar muito tempo no gelo porque minha vida tá baixa já. Então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar ele aqui na frente. Mesmo que eu estou aqui próximo do gelo, acho que eu vou derrubar ele, deixar aqui e sair aqui do gelo. Vou esperar. Vou domesticar rapidamente com apenas uma Kibble, eu posso esperar. Vou prender ele aqui e domesticar. Ah, cara. Ah, ficou bem na frente da mira, calma aí. Errei. Poxa. Acabou a boleadeira. Eita, minha vida. A gente tá... Quase morri. Calmou. Eu quase morri, a gente quase morreu também. Vamos sair do gelo pra recuperar aqui o HP e já volto, calma aí. Aqui, ó. Eu sabia que você não ia morrer. Agora que eu recuperei um pouquinho de vida e um pouquinho da HP da Gentavis também. Agora sim, vamos levar ela pra fora. Esse lobinho aqui agora, ó, ele não está mais com o buff de matilha, então é um pouco mais tranquilo para manusear ele. Eu vou levar ele aqui o mais longe possível para evitar... Acabou de spawnar um Rex bem aqui onde ele domesticar, cara.
Tem ladrãozinho aqui também, ele pode roubar minha kibble. Acho que aqui tá bom nessa montanha, ó. Esse pequeno morro, na verdade. Deixa ele no chão. A gente tá quase morrendo, então ela não pode tomar mais dano. Vem cá com a boleadeira. Será que dá pra alterar a visão aqui? Aí, travou a tela. Meu Deus, fui tentar alterar a visão, travou aqui a tela. Agora sim, só vai derrubar aqui, ó. Caramba. Eu tô praticamente morrendo aqui por conta do frio, agitados também. Eu até aguento um pouquinho de dano, tá? Até aguento um pouquinho de dano, mas mesmo assim não é bom confiar, não. Essa armadura aqui, se o lobo não estiver com buff de matilha, eu consigo aguentar até que muito. Pronto, mais um no chão. Aquele Rex, será que é nível interessante? Olha só onde é que ele tá ali, ó. Acabou spawnando lá muito longe. Ah, nível 40 é ruim demais. Vamos colocar aqui apenas uma Kibble e agora é só esperar. Eu tenho um pouquinho de Prime aqui na Argentavis ainda. E agora deu tempo ao tempo. Oxi! Não é possível, não. Cara, não morre não, pelo amor de Deus. Vem cá. Cara, como assim esse bicho veio parar aqui? Não vai lá, não. Nossa, Argentavis não dá pra matar ele, não. Pouquíssima vida Argentavis, ele tem muita vida. Calma aí, calma aí. Calma aí. Vou tentar atrair ele aqui pra água. Pronto. E atirar aqui de cima do morro. Cara, é muito azar, cara. Hoje foi um dia complicado, hein? Poxa, domesticou já, ó. Caramba, gastei praticamente toda a munição. Mas agora sim. Diga adeus, meu chapa. Ah, na verdade, vou apertar meu pai já meu lobinho aqui já. Eita, quase deu ruim. Quase deu ruim aqui, mas deu tudo certo, ó. Upei aqui 7 níveis no lobinho, o Argentavis quase morreu, vou ter que recuperar um pouquinho a vida de Argentavis. E finalmente, um casal de lobo foi domesticado, o mesmo nível eles ficaram, ó, 142 aqui, ó. A única diferença vai ser quando eu upar alguns pontinhos neles aí. E agora podemos esperar amanhecer e ir finalmente para a base para testar eles lá com buff de matilha em um local um pouco seguro, porque hoje está um pouco complicado. E finalmente podemos aqui testar o buff de matilha, utilizando o casal de lobos. Eu trouxe um lobo na Criopod e o outro na parte da Argentavis, então demorou um tempinho. Vou colocar a Argentavis aqui na Criopod, para ela não ficar aqui sozinha, né? E vamos lá. Upar ambos os lobos e ver qual deles vai se tornar o alfa, já que o nível deles atualmente é o mesmo, tá? Então tem que upar um pouquinho. E vamos ver a diferença de status que nós temos. Vou colocar aqui mais ou menos uns 2000. Vou colocar aqui o máximo possível de melee. Então aqui melee 300 e pouquinho e um pouquinho mais de 2k de melee. Esse aqui eu vou fazer aqui a mesma coisa. Por enquanto vai ser esse daqui, ó. Qual o nível deles? Vamos ver aqui qual o nível. Nos status aqui a diferença não é muita também. Esse aqui é o nível mais alto. Acho que a fêmea ficou nível mais alto aqui, que é a branca. Vamos ver. 151, 152. Pois é, ó. A fêmea ficou nível um pouco mais alto que o macho, mas como eu disse pra vocês, realmente o alfa é o que tem o nível mais alto. No caso aqui, se eu upar mais o macho, ele vai se tornar o alfa. Pra vocês verem que a opçãozinha de ativar o buff ali, ó, fica cinza. Quando eu monto na fêmea, a opçãozinha de ativar o buff fica azul. Então eu posso utilizar aqui o rugido de matilha. Colocar no neutro e para seguir. E agora sim podemos finalmente testá-los. Eu vou baixar aqui mais um pouquinho o rage, para ele conseguir seguir um pouco mais de perto e não ter problemas. Vou colocar no baixo. Tem que tomar cuidado com a vida, que a vida está um pouco baixa ainda, né? Ativar aqui o buff de rugido, o buff de matilha. No canto superior direito, como vocês podem ver lá, tem um buffzinho, o time do buff. O lobo alfa aqui vai ficar com a fumacinha vermelha e laranja, já o lobinho ali que está com o buff de alfa, a fumacinha é apenas laranja. Como vocês podem ver ali, a fumacinha é apenas laranja. É apenas um diferencial, um pequeno detalhe aí, mas que realmente tem para diferenciar. Caso eu monte no outro lobinho ali, ó, o buff vai aparecer também, apenas o nome do buff que é diferente.
Esse buff de pacote, se eu não me engano, buff de equipe. Já esse aqui é buff de líder do bando. Foi furado ali, ó, estacou. Eita, 2 estacadas seguidas, calma aí. Tem que upar muita vida nesse lobinho aqui ainda, colocar uns 3k ou 5k de vida. Vou colocar melee, porque olha só como é que ficou aí, ó. Olha só como é que ficou a vida. Vou upar aqui o máximo possível para tentar balancear. Vou balanceando eles aos poucos. Esse aqui também, ó. Ah, não upou não, porque ele não matou ninguém. Mas vamos lá. Eu quero mostrar para vocês verem aqui, quando o buff de matilha acaba, como é que aparece o debuff. Não é um debuff, tá? É um cronômetro, é um time. Mas também demora a recuperar quando a vida tá baixa. Olha só, marcando aqui, ó, marcando que a filme tá praticamente morrendo. Olha só. Ah, também tem um marcador laranja, como vocês viram. Marcador amarelo, laranja, vermelho e cinza. Então esses são os marcadores que nós temos aí pro lobinho conseguir identificar. Eu vou coletar o máximo de flecha possível, porque como vocês viram lá, tem 3 carnotaurus pra me matar. Então eu tenho que voltar lá com muita flecha, matar eles utilizando a besta. Eu quero upar mais um pouco de melee também em mim mesmo. Então isso vai ser muito eficiente. Ah, e olha só. No canto superior direito lá, ó. Tá vendo lá? Aquilo lá é o debuff, que é o cronômetro, para mim conseguir ativar novamente aí o buff de matilha. O buff de matilha, se eu não me engano, dura 1 minuto e meio. E o debuff também é 1 minuto e meio. Então é basicamente isso, tá? Aqui no outro lobo não mostra esse debuff, já que ele não é o alpha, tá? Ele não mostra o debuff. E já que no alpha o debuff aparece. Então basicamente é o mesmo tempo. O mesmo tempo que você tem para utilizar o buff é o mesmo tempo que você tem que aguardar para fazer isso novamente. É um tempinho aí, 1 minuto e meio, se não me engano. Então já é um valor considerável. Tem que tomar cuidado com isso, porque você não pode ficar ativando 100% do tempo o buff. O Raptor também tem um debuff, só que não é assim, tá? O Raptor tem um debuff que é bem curtinho. Então é um pouco diferente essa questão aí do debuff do Raptor e também do buff, como é que funciona. E só vou esperar que esse tempinho acabar, para vocês verem que realmente esse cronômetro aí é o tempinho que nós temos realmente para ativar o buff outra vez. Vamos subir aqui, para tentar encontrar um local um pouco mais seguro para aguardar o tempinho para vocês verem. Olha só, o buff acabou ali, ó, o debuff, agora eu posso finalmente aqui uivar novamente e ativar o buff de matilha. Tem até uma ovelhinha aqui, ó. Ah, eles spawnam oves. Ah, oves, você não sabe o que te aguarda. Mas enfim, finalmente consigo domesticar aqui 2 lobos, criaturas simplesmente magníficas e que eu gosto muito. E que agora sim, com o buff de matilha, podemos ir para o próximo local. Então essa galera, o vídeo já ficou por aqui. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.